Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtros. Meu nome é Lúcio e você está no Make Science BR. No Desmaqueando a Ciência de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a paleontologia e a importância que ela tem para a humanidade e para entender a história do nosso planeta. Então, enquanto eu vou me maquiar e usando esse incrível presente da minha amiga Catarina, obrigado, Catarina. Espero que você goste da forma que eu estou usando e acho que tenha valido a pena. Bom, enquanto eu faço essa maquiagem, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a minha especialização, no mestrado e doutorado, que é a paleontologia. Então, imagina que uma intro muito maravilhosa, sem problemas com direitos autorais, que eu prometo que vou criar uma eventualmente quando eu aprender a editar vídeos. E olá, pessoal! Então, como eu estava falando, a paleontologia ela é uma ciência que está preocupada em estudar a história dos organismos que viveram no passado. E por organismos eu estou querendo me referir a literalmente qualquer organismo, desde plantas até invertebrados e micro-organismos, como os foraminíferos ou outras pólens, por exemplo, de plantas. Então, o paleontólogo, ele vai, obviamente, né, que diferentes paleontólogos estudam coisas diferentes, mas ele vai se preocupar, então, em entender e explicar a diversidade pretérita do nosso planeta, nos permitindo entender também como que o nosso planeta evoluiu ao longo de todos esses anos, porque o planeta em si ele não é uma coisa estática, né? Ele também vem sofrendo modificações e a vida vem acompanhando essas modificações, se adaptando a toda mudança que existe no nosso planeta. Bom, então é importante a gente fixar e ter em mente que a paleontologia ela não é a mesma coisa que a arqueologia. Inclusive elas são ciências um tanto quanto diferentes. Enquanto que a arqueologia ela estuda a história um pouco mais recente, né, do nosso planeta, de alguns milhões de anos, ela vai sempre estar mais direcionada à humanidade, os nossos ancestrais, os animais que interagiram com os nossos ancestrais e sempre também trazendo um viés cultural da nossos ancestrais e da nossa espécie, né? Então, os arqueólogos vão estudar o Egito, vão estudar a Mesopotâmia e etc. Então, ela é uma ciência um pouco mais social, não inteiramente social, mas principalmente social. Enquanto que a paleontologia ela é uma ciência mais geológica, biológica, e vai pegar desde ontem até o tempo mais profundo de vida no nosso planeta. Então essa é a principal diferença e é importante que a gente tenha em mente essas diferenças, né? Bom, então o que o paleontólogo estuda, né? Os organismos do pretérito, beleza. Mas como que ele acessa e descobre quais foram os organismos que existiram no planeta há milhões de anos atrás? Bom, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar da palavra fóssil. Os fósseis são registros, né, marcas que se preservam, né, e que representam a atividade ou um pedaço do corpo de um organismo que viveu no passado. Então, nos fósseis a gente inclui tanto restos diretos, né, dos organismos, né, partes do corpo dos organismos que se preservaram, como por exemplo as ossadas, né, os ossos deles, como também marcas de atividades desses organismos, como as pegadas, como cascas de ovos, como coprólito, que são as fezes fósseis. Então tudo isso entra como um fóssil. E aí são graças a esses registros que a gente sabe quais foram os organismos que viveram no passado do nosso planeta e ajuda a entender o que eles faziam, né? Como eles se comportavam, onde eles ocorriam, existiam, né? Então, algumas pessoas eu já vi classificando, né, os fósseis como se fossem a janela para o passado, né?
Eu particularmente prefiro descrever, né, e entender os fósseis como se fosse uma fotografia antiga, que você encontra, por exemplo, no baú da casa da sua avó, e aí você vê lá na foto um monte de pessoa que você não conhece, ou que conhece, mas que está bem diferente do que você conhece hoje em dia, né? E graças a essa foto você entende um pouco mais sobre sua família, sobre as amizades que sua família teve, etc. Então, na minha opinião, né, a janela para o passado ela seria representada pelas rochas que preservam essas informações. Então, esse baú antigo são as rochas, principalmente as rochas sedimentares, que preservam os fósseis. E os fósseis seriam essas fotos que nos auxiliam a contar essas histórias do passado. O meu cachorrinho resolveu vir aqui, o Lulu Antônio, dar uma xeretada, então eu vou me maquiando com ele no colo aqui e vamos ver o que vira, né? Bom, então graças aos fósseis, essas fotografias do passado, a gente vai entender e começar a descobrir o que existia no passado. Então esse é o principal objeto de estudo dos paleontólogos. Agora, existe uma questão muito importante que vai ser tratada em outro vídeo no futuro do canal aqui, que é como os fósseis são formados, qual a diferença entre os diferentes tipos de fósseis e coisas desse tipo. Que eu não vou entrar em detalhes agora, mas que é importante que vocês saibam que existe uma ciência inteira dentro da paleontologia, né, um ramo de estudo inteiro para compreender a formação dos fósseis, que é a tafonomia. Eu vou deixar uns links também para quem já está um pouco mais ansioso e curioso, né, sobre um texto que eu escrevi e sobre um canal que eu recomendo bastante, que explica um pouquinho melhor sobre a tafonomia. Mas vamos lá. Uma vez que a gente entenda a formação dos fósseis, a gente passa a admirar a paleontologia um pouco mais, na minha opinião. E por que eu digo isso? Bom, porque os fósseis, eles surgem... A origem dos fósseis é algo bastante complicado e bastante único na história do planeta. Bom, basicamente, né, no nosso planeta, os organismos eles têm uma data de validade após a morte, né, que é a decomposição. A decomposição da matéria orgânica, ela geralmente apaga a ocorrência de um organismo após a morte dele. Ou seja, o esperado da Terra, aqui no nosso planeta, é que uma vez que você morre, tudo que compõe o seu corpo seja reabsorvido pelos decompositores e assim por diante, né? E aí volta para as plantas, e para as plantas volta para os animais que compõem a base da cadeia alimentar e assim por diante. Então, acontece que com os fósseis, em algum momento dessa decomposição, uma parte dele fica preservada. E essa parte preservada sofre o que a gente chama de diagênese, né, que é o processo de formação das rochas. E quando essas rochas se formam, os fósseis também se formam juntas. Então, por isso que o fóssil parece muito uma rocha, né? E a palavra fóssil original que seria o que vem da terra. E é bem isso, né? Então, assim, o fóssil, ele é muito raro, então, de se formar. E além de ser raro de se formar, ele é muito difícil de ser encontrado também. Porque o fóssil, como eu acabei de falar, ele é encontrado dentro das rochas. Então a gente só vai encontrar um fóssil se a gente escavar. E geralmente, quem que faz essas escavações? Essas escavações são feitas justamente pelos paleontólogos que, entendendo as rochas de uma determinada região, são capazes de inferir
se essas rochas são ou não fossilíferas. E aí, o que acontece? Uma vez que a gente encontra um fóssil, esse fóssil ele é nada mais nada menos do que um organismo, ou um pedaço do organismo, ou um registro de um organismo que viveu há milhões de anos atrás. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo fóssil, por mais feio e mal preservado que ele seja, é único e exclusivo. É impossível você ter fósseis de um mesmo organismo durante o mesmo tempo. Por exemplo, é impossível que um inseto fóssil tenha o seu casulo e a sua forma adulta preservada? Não. É bem difícil, bem pouco provável, mas não é impossível. Mas nunca você vai encontrar o mesmo indivíduo jovem e depois ele adulto fossilizado, porque é uma incoerência e é impossível que isso aconteça. Por exemplo, se eu morrer agora, eu vou deixar de envelhecer e aí a chance de vocês encontrar o meu fóssil de mim agora existe, mas torna-se impossível encontrar um fóssil meu já velha. Então, onde eu quero chegar? Que os fósseis, eles são exclusivos. E essa exclusividade vem porque os organismos são exclusivos e também porque o processo de fossilização é algo extremamente raro e difícil de acontecer. Então, outra coisa que a gente pode concluir, logicamente, uma vez que a gente entende o que é um fóssil, é que existe no planeta, agora, né, uma quantidade... Lulu, calma. Calmou. Desculpa, gente. Existe uma quantidade de fósseis específicas e limitada nas rochas que formam o nosso planeta. Então, não tem como ter mais fósseis, por exemplo, nunca mais vão se formar fósseis do Cretáceo, do Mioceno ou de qualquer outro período que já passou. Porque, literalmente, o que passou, passou e não volta mais. Então, se eu, por um acaso, como paleontóloga, deixo de coletar um fóssil de algum período, por algum motivo, eu posso estar perdendo para sempre a chance de conhecer aquele organismo. Tá. Então a gente já entendeu a exclusividade dos fósseis e a importância de não deixar de coletar eles. Agora entra então a minha crítica política, vamos dizer assim. Sem investimentos nas ciências e na paleontologia, por exemplo, se torna impossível que os paleontólogos façam campos ou que participem de atividades de campo para coletar esses fósseis. E aí o que acontece? O Brasil é um país tropical. E o que acontece em países tropicais? Você tem uma alta taxa de degradação das rochas, né? Que é o intemperismo. E o que fica dentro das rochas? Os fósseis. Então, quando você tem um intemperismo alto, você tem uma perda de fósseis alta, porque diminui a chance de que um material que seja exposto naturalmente se mantenha preservado até que um paleontólogo chegue e colete ele. Então, a gente está com certeza perdendo muita informação única e exclusiva das mais variedades formações geológicas que existem no Brasil, justamente por não ter paleontólogos indo a campo por falta de recurso. Então esse é um drama que a paleontologia brasileira vive, e como eu falei, esse drama, eu acho que ele não deve ser restrito só aos paleontólogos, e sim à humanidade como um todo, porque se um paleontólogo deixa de coletar um fóssil, e esse fóssil se perde pela chuva, por exemplo, essa informação que se perdeu não é uma informação que só o paleontólogo ia ter, não é uma informação que importava só para o paleontólogo. Toda a humanidade, mesmo de pessoas que não vivem no Brasil, deixa de conhecer essa informação. Então é uma pista ou uma peça no quebra-cabeça a menos para a gente ser capaz de entender
a história do nosso passado, a história do nosso planeta. E isso me leva a um segundo comentário, né? Que então, além da questão dos investimentos, é muito importante que a população, principalmente a população que vive em regiões que possuem rochas fossilíferas, tenham essa ciência de que fósseis são coisas raras e que tem que ser preservado. E que a preservação deles pode possibilitar que a gente compreenda melhor a história do nosso planeta. Então, por exemplo, um outro problema muito sério aqui no Brasil, além do intemperismo alto, é o tráfico de fósseis. Quando um fóssil é traficado e ele vai, por exemplo, para o exterior, muitas vezes ele não está sendo depositado num museu, num lugar de acesso público. Ele vai parar numa coleção de um rico que tem esse fetiche, né, essa mania de colecionar fósseis. E esse fóssil, muito provavelmente, pelo menos até a morte do dono do fóssil, vai ficar ali, preservado pelo menos, mas sem poder ser estudado. Então, o tráfico de fóssil é tão ruim quanto a destruição do mesmo. E aí, nesse ponto, é muito importante que a população do nosso país, né, tenha essa ciência de que apenas preservando os fósseis que a gente vai ser capaz, preservando e protegendo-os da exportação, do tráfico ilegal de fósseis, somente assim vamos ser capazes de preservar esses milagres, né, essas exceções incríveis que o nosso planeta nos proporciona e que por meio deles seríamos capazes de entender um pouco melhor a história do nosso planeta. Então, resumindo, o fóssil é de uma raridade tão incrível que até mesmo aquele fóssil mais cacadinho ou aquele fóssil mais repetido tem o seu valor e não deve ser menosprezado. Então eu faço, né, um clamor, né, que você que não é paleontólogo e está assistindo esse vídeo e conhece alguém, por exemplo, que vende ou compra fóssil, tenta explicar, mostrar para ele que os fósseis são importantes e que eles precisam estar disponíveis para que os profissionais, né, que estudam eles, nós paleontólogos, tenhamos acesso a eles e somente assim essa informação do fóssil vai poder chegar na população. Porque é somente com o estudo feito por um paleontólogo que a população de uma região vai ser capaz de entender o que aquele fóssil quer dizer ou o que aquele fóssil representa. Então, mais do que nunca, nós paleontólogos temos que nos unir para conscientizar as pessoas, mas principalmente as pessoas que já têm essa noção nos auxiliar a proteger esse patrimônio, não só brasileiro, como da humanidade. Eu sou muito ruim para passar batom, mas vamos lá, estamos melhorando, né? Então, gente, essa é a maquiagem que eu queria fazer hoje. O que vocês acharam? Deixa aí no comentário. E esse vídeo, então, eu falei um pouco sobre a paleontologia, sobre os fósseis. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe seus comentários. E, bom, meu nome é Lucy, você está no Make Science BR. Esse foi o Mais Desmaquiando a Ciência. E lembrem-se, maquiagem só na pele. Um grande beijo e até o próximo vídeo.